Olá, como vocês estão? Vocês estão me ouvindo? Oi, oi, estão me ouvindo? Bebam água. Nesse apocalipse é importante. Hoje a gente tem uma conclusão. Espero que vocês estejam bem. Estejam bem e preparados para o que nos aguarda. A cidade está sem água. Bebe nas poças de água do chão, que choveu, né? Vocês podem beber no chão mesmo aí. Boa noite, boa tarde e bom dia. Hoje a gente tem uma dinâmica diferente. A princípio acordada entre os sobreviventes, que seria o acesso à cal, para a gente poder manter uma comunicação melhor, ao invés de enviar mensagens, né, de texto pelos celulares de vocês. Hoje a ideia é a gente tentar uma ligação por voz. Todos estão de acordo? Scarlett, Victor, Adrian e Noah. Estão todos de acordo? É um jogo de escolhas. Preciso que vocês escolham sim ou não. Não existe tanto faz. Vamos lá, Noah. Preciso que você esteja atento, pois qualquer falha pode ser a sua morte, Noah. Preste atenção. Hoje eu pretendo ligar para vocês e não só mandar mensagem de texto, né? A nossa comunicação vai ser um pouco melhor. E a minha proposta é a seguinte: eu ligar para vocês e a gente conversar por voz. E eu vou guiando vocês nas escolhas de vocês, para que vocês, o tanto de vocês, né? Para que vocês sobrevivam. Vocês querem cal ou não? Ou não, sim? Ou não? Eita, era sim, agora é não. Eu amo. É empatado. Eu amei. Então não. Amei. Vamos lá então, continuando. Eu amei muito. Estão preparados? Hoje o episódio que se passa se chama O Cerco, no qual vocês estão cercados pelo que vocês ainda não sabem, vão descobrir agora. Espero que estejam todos bem. E vamos começar esse episódio. No episódio anterior, caso vocês não se lembrem, eu vou só reprisar aqui, tá? Vocês foram para esse terminal rodoviário, né? Vocês se encontraram lá, nesse terminal, aonde encontraram outros personagens lá, outras pessoas, né? Ali que estão passando pela mesma situação que vocês, que é todo esse caos, que ainda é desconhecido por vocês. Vocês ainda não sabem o que está acontecendo de fato. Vocês têm algumas informações que vocês foram coletando no caminho de vocês até vocês chegarem ali. Vocês acabam se encontrando, né? Vocês ainda não têm uma confiança total em todos, né? Então ainda não são amigos.
Vocês não se conheciam antes. E vocês se deparam com duas outras pessoas ali que vocês deixaram entrar, que é a Helena e o Lucas, né? Que a Helena seria uma mulher um pouco mais velha ali, que seria a mãe do Lucas. E seria esse adolescente de por volta de uns 16 anos, tá? E aí quando o Lucas ia falar pra vocês, ele sabia o que estava acontecendo, vocês ouviram barulhos de fora. E quando o Lucas foi olhar, ele disse que eles estão aqui. E esse foi o fim do episódio anterior. Entenderam? Todos entenderam? Alguma dúvida? Perfeito, perfeito. Vamos lá. Esse é o ato 2, o cerco. Os sons continuam lá fora. Sons que vocês ainda não sabem identificar, mas sabem que se tratam de batidas na área externa do terminal rodoviário que vocês estão. Esse terminal, que até então está fechado ali por portas, por portões, nada muito seguro, tá? Qualquer um conseguiria com, sei lá, alguns chutes ali abrir. Saiba que não é um local previamente lacrado, tá? Esses ataques, esses sons, essas batidas, eles continuam cada vez mais forte. A porta começa a entortar, como se estivesse prestes a ceder. Helena abraça Lucas, Lucas tremendo de medo. Helena tenta ali acalmar o Lucas, né? Falando que vai ficar tudo bem. Scarlett segura o machado de emergência que ela acaba de encontrar no terminal. Esses machados que ficam nas paredes, sabe? E é próprio para caso aconteça alguma emergência. E como a Scarlett tem esse lado dela de bombeira, né? De sobrevivente, ela gosta muito de agir, então ela já pegou o machado logo de cara. O Victor procura por alguma saída, olhando ao seu redor. Adrian apenas observa. Noah olha pelas janelas, pelas portas, pelas fissuras, vê se tem algum tipo de saída emergencial. Então, aqui vem a primeira coisa, e a primeira coisa importante de decisão para vocês, tá? Quando Noah observa pelas janelas, você vê dezenas, Noah. Não, melhor. Você vê centenas de pessoas. Mas será que elas são pessoas? A princípio você vê um tumulto, Noah. Um tumulto caótico, bem caótico. Pessoas se debatendo. Você pensa, que as pessoas fariam isso? E aí, grupo. Inclusive, grupo, preciso que vocês escolham o nome do grupo de vocês, que eu acho que vai facilitar a minha comunicação. Então, preciso que vocês escolham. Para o nosso próximo encontro, preciso de um nome do grupo de vocês. Isso vai ser importante. Vocês decidam entre vocês. Vem aí a primeira escolha de hoje do grupo de vocês. Muito obrigado pelo follow, Francisco. Seja bem-vindo ao nosso RPG. Grupo, o que vocês vão fazer? Primeira opção. Após analisar tudo isso que eu acabei de falar, vocês decidem fazer uma barricada em uma das entradas, que seria a entrada principal. Vocês fogem imediatamente pelos fundos. Ou vocês procuram um andar superior, ou algum outro tipo de cômodo. O que vocês pretendem fazer? Repetindo. Letra A. Vocês fazem uma barricada nessa entrada principal. Opção B. Fogem imediatamente pelos fundos. Ou opção C. Procuram um andar superior. Preciso que vocês escolham. E a escolha é em grupo.
Tô criptografando novas opções para vocês, baseado em tudo que vocês estão me falando. Como eu disse, eu sou o guia de vocês para sair desse pesadelo. Opção B. Perfeito. Então vocês decidem fugir imediatamente pelos fundos. Perfeito. Enquanto vocês estão caminhando em busca, né, dessa saída pelos fundos, eu previamente já tinha analisado as salas, né, ali. Vocês descobriram uma pequena saída bem no final desse terminal rodoviário, tá? Vocês começam a seguir por ele. Enquanto vocês estão seguindo por esse caminho, o Lucas começa a falar. E é aí que Victor pergunta: termina logo, Lucas. O que você queria dizer com eu estava lá? E Lucas, aflito, ainda tremendo, ali caminhando junto com sua mãe, que o medo dele ainda não passou, ele responde: meu pai trabalhava no laboratório Cronos. E um silêncio permanece. Helena, aflita e toda arrepiada, tenta impedir Lucas de terminar de falar. Lucas olha pra cara dele e Lucas não dá muita moral, ele só continua a falar. Há algumas semanas, eles levaram algumas pessoas pra lá. E a Scarlett pergunta: como assim pessoas? Eram pessoas doentes? Elas estavam saudáveis? Lucas responde: não. Não eram pessoas doentes. E aí vem outra pausa silenciosa. E Lucas responde: eram pessoas saudáveis. Pessoas aparentemente sem nenhum caso clínico, pelo menos visivelmente. E agora o grupo precisa escolher. Vocês acreditam ou não no Lucas? Respondam sim ou não. Lembrando que a maioria vence, tá? E o peso da Scarlett tem mais. Ele pesa mais na escolha de vocês, tá? Por a Scarlett ser esse espírito comandante, ela consegue persuadir vocês. Isso funciona basicamente como a Scarlett tem dois poderes de decisão, tá? Se ela fala não, o não dela vai 2 vezes, tá? Primeira mecânica revelada pra vocês. Baseada no tipo de personalidade de vocês, tá? Vocês não querem acreditar nele, Scarlett. Tem 2 não e 1 sim. O seu voto vai decidir. Acredito, ele não parece estar mentindo. Então o grupo fica contraditório e Scarlett consegue convencer a todos de que Lucas está dizendo a verdade. Noah e Adrian ficam desconfiados, mas resolvem acreditar na até então, entre aspas, parceira deles, chamada Scarlett. Após isso, Lucas mostra algo pra vocês. Ele mostra um crachá. Sabe crachá de funcionário que trabalha em algum certo lugar? Então, ele mostra um crachá. O rosto de um homem aparece assim. E vocês pegam na mão de vocês, o Lucas entrega pra vocês assim. Scarlett, né, toma a iniciativa, ela pega da mão do Lucas e olha e mostra pra vocês. O crachá tem um homem e tem um símbolo, como se fosse uma logo, escrita Cronos. Seria o tal laboratório que o Lucas fala. E tem um nome, Dr. Marcelo Ribeiro. E vocês perguntam pro Lucas: quem é esse homem, Lucas? E tá embaixo a profissão dele como pesquisador, tá? Dr. Marcelo Ribeiro, pesquisador da Cronos, que seria esse laboratório, tá? Scarlett vira pra equipe toda a equipe vê e pergunta pro Lucas: quem é Marcelo, Lucas? Você conhece ele? E Lucas responde: ele é meu pai.
E aí o silêncio, de novo. Todos sentem uma sensação estranha. Agora, vocês sabem que ele está falando a verdade. Isso é suficiente para convencer até mesmo Noah e Adrian que, até então, não estavam confiando muito. Vocês seguem caminhando aquele corredor até a saída principal, quer dizer, até a saída dos fundos, tá? Que foi a decisão de vocês. A porta dos fundos, ela se quebra parcialmente. Algo de fora parece querer entrar. O som continua, a Scarlett segura firme seu machado pra se defender do que quer que seja lá fora. E então, alguma coisa entra. Uma coisa estranha. A princípio, a iluminação do local tá bem precária, tá, gente? Vocês não conseguem enxergar certinho. Vocês vão ver uma silhueta. Imagine aí com vocês, tá? Uma silhueta meia... Sabe quando a pessoa tá tonta, ela fica meio cambaleando? É essa silhueta que vocês veem. Não era uma horda. Não era várias pessoas, não eram vários seres. Era apenas um. Um ser muito diferente. E apesar de estar meio tonto, meio zonzo, ele é rápido. A princípio parecia inteligente, julgando assim. Ele se movia pelas sombras. Ele observa vocês e vocês observam ele. Sabe aquela cena que parece que dura horas, mas que na verdade dura só alguns segundos? É isso, o ar para. Vocês observam aquele ser. Ele inclina a cabeça para vocês e rosna, como se fosse um cachorro. Sabe, um cachorro com muita raiva, assim. Ele rosna e corre em direção de vocês. E aí vem o primeiro combate de vocês. Adrian, o que você faz? Você ataca ou corre? Rápido. Adrian decide correr do monstro. Scarlett, você ajuda ou protege a saída? Para que não entre mais bichos ali dentro. O que você decide fazer? Você quer ajudar a lutar contra esse monstro, essa criatura que vocês não sabem identificar? Ou você vai proteger a saída? Rápido, responda. Scarlett resolve atacar a criatura usando seu machado. Noah, o que você quer fazer? Você ajuda ou protege a saída? E Victor já responde também. Você resolve conter ou matar a criatura. Noah resolve ajudar a lutar contra a criatura. Victor, o último a decidir. Você tenta conter a criatura. No caso, você tenta conter a saída, né? Fechar a saída ou ajuda a matar a criatura também. Fechar a saída, perfeito. Enquanto o Victor tenta fechar a saída, lacrando com alguns materiais que eles encontram ali, o restante do grupo luta contra a criatura. Vocês lutam, a Scarlett com o seu conhecimento ali, corpo a corpo, com seus ataques corpo a corpo, desfere alguns golpes na criatura. E isso, como a Scarlett ela tem essa vantagem de comandante, ela tem muita força física, tá? Apesar de ela ser uma mulher, que muitos diriam que não seria possível, mas Scarlett ela é muito valente. Ela tem um porte físico muito bom, ela é treinada para isso, ela é bombeira. Ela consegue desferir vários golpes na criatura. E os seus amigos, né, vou chamar de amigos aqui, ajudam batendo com pedaços de metais que estão ali no chão, distrai a criatura com alguns sons. E então, depois de 5, 6, 7 golpes, Scarlett decepa a criatura.
Após decepar a criatura, já com o seu corpo ali no chão, eles olham para aquilo, sem saber o que era. Sabe quando você olha pra quando é filme de Alien, sabe? Que você vê aquele corpo, parece que não é humano, mas ao mesmo tempo tem uma fisionomia humana. Vocês não acreditam no que vocês estão vendo. É mais um motivo pro Lucas estar certo. E aí, nesse minuto, vocês viram pro Lucas e a Helena, que estavam no fundo, todo escondido ali, com medo. Pergunta pro Lucas: isso faz parte do experimento do seu pai? A Adrian, com seu temperamento não tão baixo, vai pra cima de Lucas, sem pensar duas vezes, e pergunta: a gente podia ter morrido, o que é isso? Isso faz parte do experimento, seu pai tem alguma coisa a ver com isso? Enquanto eles discutem ali, o Victor, que é o estrategista da equipe, muito bem posicionado, consegue fechar a saída, e isso faz com que outras criaturas não adentrem o local. O Victor consegue salvar bastante, né? Consegue salvar vocês ali, nesse breve momento, porque se mais criaturas chegassem ali, talvez vocês não conseguissem sair vivos, pelo menos não todos vocês. Após lacrar a saída, Victor percebe uma movimentação estranha do lado de fora, mas dessa vez eram humanos. Um helicóptero, um veículo voador, né? Um helicóptero passa pelo local. E Victor observa atentamente. E ele vê bem de longe, mas não é difícil de reconhecer, a logo que estava no crachá. A mesma logo que Lucas mostrou para ele no crachá. Então Victor observa e reconhece logo de cara. Por que eles estão sobrevoando aqui? E não estão ajudando a gente? Porque a princípio o helicóptero parecia fazer só um reconhecimento. Estava gravando, fazendo vídeos, como se fosse tudo parte de um experimento maior. Então Victor já começa a deduzir algumas possibilidades e resolve conversar com a equipe. Depois que vocês derrotam, né, esse infectado, e o Victor ainda não chegou até vocês, tá? Porque a saída, né, dos fundos é um pouco longe. Então vocês ainda estão discutindo com o Lucas, né? O Adrien foi pra cima do Lucas, a Scarlett contém o Adrien, fala pra ele pensar melhor sobre, porque ele é só uma criança, ele tá tentando ajudar a gente. Então a Adrian se acalma, a Scarlett consegue acalmar ele, e isso faz com que vocês comecem a conversar de forma civilizada. Noah, que a princípio é um dos que tem mais experiência em sobreviver, ele percebe uma coisa estranha no cadáver da criatura. A luta foi tão intensa que vocês nem perceberam. Só foi perceber um pouco depois. A criatura carregava alguma coisa. Algo que estava preso no cinto dela. Sabe esses cintos de calça comum? Né? Tinha alguma coisa presa no cinto. Noah agacha, segura a criatura, que tava, né, na cabeça, mas de barriga no chão. Tava assim, de barriga no chão. E esse objeto tava meio que saindo um pouquinho do cinto, então deu pra ver a beiradinha, sabe? Aí o Noah, ele abaixa assim, agacha, empurra a criatura, bem forte, ele faz muita força. E aí ele começa a querer virar a criatura, que tava pesada, sabe? Ele começa a virar e aí a Scarlett pergunta: o que você tá fazendo? Não, a gente já matou essa criatura. E Noah fala: eu vi alguma coisa aqui. Talvez pode ser alguma coisa importante pra gente. E a Scarlett vem ajudar o Noah, porque o corpo tava bem pesado. E os dois conseguem virar o corpo assim, eles empurram. E o corpo vira de barriga pra cima. E sobe um odor, um fedor assim, insuportável. E aí no cinto tava
grudado, assim, sabe? Com um negocinho empreendedor. Um cartão de acesso. Um cartão de acesso que o nome não. Vocês não conseguem identificar de quem é o nome, tá? Tá borrado assim, como se tivesse gastado, esfregado no chão ou de alguma forma esfregado nas paredes. Talvez essa criatura tenha vindo esfregando esse cartão nos lugares assim. Enfim, é um cartão que tá desgastado. Ou até mesmo a pessoa que usou ele antes não teve muito cuidado, né? Assim, mesmo desgastado, vocês conseguem ver, ou melhor, ler a logo da Cronos de novo. Mais uma vez essa logo aparece para vocês, de uma forma diferente. Aí todo mundo olha para Lucas. E detalhe, tá? Detalhe importantíssimo. Diferente do crachá que vocês encontraram do Dr. Marcelo, que até então era só um crachá de identificação, não era um cartão de acesso, tá? Era só o nome. Aqui é um cartão de acesso. Um cartão usado para abrir portas de nível 2. Não é qualquer tipo de porta, é uma porta nível 2. É uma porta ainda, né, pensando em níveis inicial, mas tinha lá sua importância. Assim, todo mundo olha pro Lucas, né? Aquele olhar de tipo, o que é isso de novo, né? Assim, o Victor chega, né? Ele consegue chegar até vocês e fala pra todo mundo: gente, eu vi um helicóptero com a logo da Cronos. Eu acabei de ver um helicóptero da Cronos. Como assim? E aí todos olham pro Victor e falam: a gente acabou de ver mais uma logo da Cronos nesse cartão de acesso. E aí vocês começam a ligar tudo. Será que a Cronos, ela faz parte de algo maior? E aí todos se viram pro Lucas de novo, né? Coitada dessa criança ali. E Lucas olha pro chão, olha pra mãe dele e fala pra vocês, todo arrepiado: foi de lá que eu fugi. E aqui a gente reflete, tá refletindo um pouco sobre essa frase. O terminal está todo desmoronando. Todo desmoronando. Sabe quando a estrutura do terminal parece ter sido afetada pelas criaturas estarem batendo o tempo todo nela? E por si só já não era um terminal muito novo, a prefeitura local ali não fazia o seu serviço muito bem feito. Então, após Lucas dizer isso pra vocês, né, ele fugiu desse local, seria a Cronos, né, que seria esse laboratório da Cronos. Tá tudo cedendo. Não tem mais escolha, gente. Vocês, na verdade, vocês vão ter escolha sim, né? Eu falo que vocês não podem mais adiar essas escolhas. Vocês precisam sair dali. Agora vocês decidem. Lembrando que a decisão é em conjunto, tá? Vamos lá. Vocês vão fugir por onde? Tá tudo caindo na cabeça de vocês. Tem pedras, rochas, os concretos, né, na verdade. Estão cedendo aos poucos, rachaduras. Essas criaturas são bem poderosas. Opção A. Vocês decidem fugir pelos túneis de manutenção e ficam no subsolo. A princípio mais seguro, mas é muito mais escuro, sem iluminação nenhuma. Opção B. Vocês seguem pela avenida principal. Vocês abrem ali de novo toda a barricada que o Victor fez e vão pela avenida mesmo. É muito mais rápida, mas muito mais perigosa, porque as hordas estão todas na rua.
E a opção C, pelos telhados. É muito mais difícil, né, ficar saltando pelos telhados, porque aqui ninguém é Assassin's Creed. Mas quase não tem infectados no telhado, né? Eles estão todos nas ruas. E agora? Qual é a decisão de vocês? Ele fugiu, Scarlett. Scarlett pergunta: Por que você estaria preso lá, Lucas? Lucas não responde. Lucas olha pra mãe dele, abraça ele e ele fala: Eu não quero lembrar disso. E ele começa a chorar. Scarlett não insiste. Fala pra ele: Quando você quiser, você pode me procurar. No seu tempo. Então Lucas se recusa a responder essa pergunta a princípio, Scarlett. Opção A. Podem decidir. Faltam ainda 2 pessoas. Lembrando que a escolha da Scarlett tem peso de 2, tá? Ah, não podemos arriscar andar por cima com as pessoas despreparadas. Exatamente. Opção A. Perfeito. Então, já com a escolha da Scarlett, Victor resolve seguir a decisão da líder. Então, o Victor já vê a Scarlett ali como uma líder mesmo. Então, isso faz com que Victor e Scarlett comecem a se aproximar um pouco mais, tá? Essa decisão do Victor enxergar a Scarlett como uma líder faz com que os dois tenham uma afinidade agora, tá? Vocês agora passam a ter um pouco de amizade, a compartilhar algumas vivências pessoais, tá? Vocês decidem então ir pelos túneis de manutenção. Quando o Noah estava ali observando, lá no início, ele estava observando as situações, né? Estava observando saídas, procurando alguma coisa. Ele tinha visto uma entrada, né? Um duto, assim, sabe aqueles... Como se fosse aqueles bueiros, sabe? Que o pessoal usa pra fazer manutenção, eles entram ali, enfim. Vocês acham esse bueiro ali dentro do terminal. Vocês entram nele aos poucos, né? A Scarlett ajuda a abrir ali, o Victor apoia, enfim. Os dois juntos conseguem abrir esse bueiro, tudo desmoronando ao redor de vocês o tempo todo, tá? Então, isso tudo foi muito rápido. Todo o tempo vocês correm, vai. Deixa o Lucas ir primeiro e a Helena, que são, né, mais, são civis comuns. E aí a Helena e o Lucas descem primeiro, tá? A Scarlett faz vocês descerem. A Scarlett, ela quer ser a última a entrar. E aí desce Noah, desce Adrian, desce Victor, e a Scarlett desce por último. E ela puxa a tampa assim, do bueiro com o machado dela, com muita força. Ela fica ali alguns minutos tentando puxar, que tá realmente muito pesado, uma tampa de bueiro. Não sei se vocês sabem, mas ela pesa quilos e quilos. E a Scarlett consegue puxar com o machado dela, com muita força, e fecha a tampa do bueiro. E ela ajeita um pouquinho assim, ainda lá dentro do túnel, sabe? A escadinha, que ela não fecha totalmente. Consegue fechar. Ela garante que ninguém vai conseguir passar. Pelo menos ninguém vivo. E aí eles descem. Vão descendo as escadinhas. Barulhos de escadinha. Tá, descendo. Descendo. E aí lá embaixo, um breu imenso. Eles não conseguem enxergar nada. A Scarlett tem uma lanterna ali com ela. Bombeiros andam com lanterna, tá? Mas é a única lanterna. E com bateria escassa. Ela já tinha usado ela em algumas missões ali de bombeiro, tá? E ela consegue iluminar o caminho. Um caminho frio. Um caminho bem úmido. Afinal de contas, né, vocês estão nos esgotos. E aí ali dentro, andando,
por alguns minutos, né? Andando, meio que ainda sem uma direção, sabe? Mas de uma coisa, vocês inconscientemente estavam até que em sincronia, que seria encontrar esse laboratório Cronos. E aí então, o Victor para e pergunta: a gente tá andando, a gente tá fugindo. Mas a gente vai pra onde? O que a gente precisa fazer? E aí Scarlett vira pro Victor e fala: a gente precisa encontrar esse laboratório Cronos. Porque ele pode ter as respostas pra gente. E aí todo mundo concorda, Noah concorda, Adrian concorda, fala que realmente a gente precisa encontrar esse laboratório porque lá pode ter as respostas pra gente. E aí Lucas hesita, ele fala: não é legal ir pra lá, não vão pra lá, eu já falei o que aconteceu lá. Eu não quero voltar pra lá, mãe. E aí a Helena, aflita, fala: a gente mostra pra vocês aonde é, aonde meu filho disse que fica. Mas a gente não vai entrar lá. E aí eles escutam alguns barulhos, alguns rosnados assim, na escuridão. Lembrando que vocês não enxergam nada, a não ser o que a lanterna da Scarlett ilumina. É um breu muito breu, vocês não enxergam nem a mão de vocês assim na frente. A Scarlett ilumina e fala pra todos ficarem perto dela. Atrás de mim todos! Aí todo mundo fica perto da Scarlett. E esses barulhos, esses rosnados, que pareciam de cachorro, né? Como os que vocês tinham ouvido antes, lembra? Eu não era tão desconhecido pra vocês. E vocês lembram que depois desses rosnados vêm os ataques, né? E aí que tá. A Scarlett já grita: correm! Então todos começam a correr em direção que a Scarlett tá indo. Em direção à linha reta. Porque os rosnados estavam vindo de trás de vocês. E a Scarlett tenta manter todo mundo muito junto, mas são muitas pessoas, né? Correndo com uma lanterna só, num lugar escuro, pisando no esgoto. E o esgoto tem aquele meiozinho, né? E tem como se fossem uns passeiozinhos do lado. E vocês correm desesperadamente. E isso faz com que Helena, né, que não é muito de correr, ela começa a ficar um pouco pra trás e a Scarlett volta e fala: vem Helena, e segura a mão de Helena. E a Helena segura a mão de Lucas, que por ser mais jovem, né, ele consegue correr um pouco mais. E a Scarlett tá determinada a não deixar ninguém pra trás. Correndo incansavelmente, Helena fala: eu não vou conseguir mais. Abafada, assim, sabe? Com a voz até meio abafada, a própria voz dela. E a Scarlett fala: ninguém fica pra trás. E a Scarlett coloca a Helena nas costas. A Scarlett, né, coloca ela nas costas, assim. Fala: segura no meu pescoço. E começa a correr com a Helena nas costas e junto dando a mão pro Lucas. Victor pergunta: eu posso carregar ela pra você? E Scarlett não pode deixar. E a Scarlett já toma a decisão porque não pode ficar conversando muito, né? Os bichos já estão vindo e a Scarlett já toma a decisão, já vai, já põe no ombro e leva a Helena. Correndo, todo mundo muito junto, Scarlett iluminando. E Scarlett dá a lanterna pro Victor ajudar a iluminar, né, a frente, porque pra Scarlett tá com a Helena nos ombros, né? Um pouco difícil dela fazer tudo.
Scarlett tem esse espírito de querer fazer tudo sozinha. É meio que da personalidade dela. E é nessa correria, dessa correria intensa, né? De todo mundo tá ali, Noah, Adrian, Victor, Scarlett, Helena, Lucas, todo mundo correndo ali meio junto. A Scarlett, ela tropeça e cai. E Victor volta com a lanterna, iluminando. Adrian e Noah também voltam pra ajudar a Scarlett. Scarlett levanta, pega a Helena de novo. E a Helena machucou o pé nessa queda. Junto ali com a Scarlett, ela acabou quebrando o pé. A princípio era uma quebra de pé, eles não sabiam exatamente, tinham realmente quebrado, né? Mas estava dolorido, segundo ela. E a Helena fica falando, deixa eu aqui, podem ir, levem o Lucas, salvem ele. Aí a Scarlett fala, não, ninguém fica pra trás. E a Scarlett pega a Helena de novo nos braços dessa vez. E começa a correr com ela, junto com o Lucas. Então esse tempo ali que eles ficaram é suficiente para as criaturas se aproximarem um pouco mais. Um pouco mais deles. E Scarlett agora tá um pouco mais lenta. E como tem que carregar no colo agora, né? Então pra correr fica um pouco mais difícil. E eles não conseguem ver uma saída ainda, sabe? Eles correm e parece que nada acontece. Parece que não tem um fim aquele túnel. E as criaturas parecem estar cada vez mais próximas deles. Vocês correm muito. Até que vocês começam a ouvir rosnados vindos de todas as direções. E é aí que vocês chegam numa encruzilhada. Sabe quando tem o túnel, né? O esgoto, aí tem entradas e saídas de 4 direções diferentes? E aí vocês começam a ouvir esses grunhidos, né? Esses rosnados de todas as direções. O Noah, ele tem um senso de direção muito bom. Ele ser, né, especializado, né, em sair pela floresta, enfim. Ele consegue usar os seus sentidos ali mais aguçados, tá? Noah desbloqueando uma habilidade. Sentidos aguçados. Tá, Noah? Noah para alguns segundos, fecha os olhos e começa a analisar de onde tá vindo os sons. E Scarlett fala, a gente não tem tempo pra isso. E respira fundo, vamos embora. E aí, Noah respira, não responde, ele só continua pensando. Ele analisa algumas opções. À frente tem alguns rosnados, mas são poucos. Do lado direito e esquerdo são muitos rosnados. E atrás ele escuta, além dos rosnados, alguns barulhos diferentes e rosnados. Era como se fossem vozes. Mas vozes meio que murmurando. Como se fossem humanos murmurando, tá? Não seriam exatamente rosnados de criaturas. E agora, Noah, você decide para onde a equipe vai. Você quer seguir em frente, aonde tem menos, né, rosnados ali, a princípio, né, que você sente. Do lado esquerdo e direito, você pode falar o direito e o esquerdo, que a princípio não tem diferença, tá? Ambos estão fazendo praticamente os mesmos sons, e são muitos. Ou você prefere voltar e ver se tem algum túnel para vocês saírem para cima? Alguma escadinha, vocês que preferem voltar, abrir de novo a parte superior, enfim. O que você decide, Noah? Atrás pode ter agentes da Crono, exclamou o Victor. Realmente pode ser. Só que vocês não têm certeza ainda. E o Noah não consegue
identificar. São murmúrios de pessoas a princípio. Noah, você quer continuar seguindo em frente? Escolha rápido, senão todos podem morrer. Voltar. Noah escolhe voltar por onde eles vieram. Noah fala: vamos voltar por onde a gente veio. Não é seguro nem pro esquerdo, nem pro direito, nem seguir em frente. Tem muitas criaturas. A gente precisa voltar. A gente precisa voltar. E Scarlet fala: isso é loucura, não tem como a gente voltar, a gente veio de lá. A gente não vai ficar andando em círculos. Sem contar que a Helena, ela tá machucada dessa queda. Eu não vou conseguir carregar ela por muito tempo, ela tá ferida. Eu não vou ter força suficiente pra carregar ela por esse tempo. E aí Noah fala: deixa que eu carrego ela um pouco. Vamos revezar o carregamento. E aí Scarlet deixa Noah carregar um pouco. E aí eles decidem voltar. E aí Scarlet fica livre pra poder usar o machado, caso seja necessário, né? Ela é a única que a princípio tem alguma arma eficaz, né? E aí nessa volta, eles encontram algumas criaturas que a princípio eram bem parecidas com aquela lá de cima, tá? Aquelas que rosnaram. Aí a Scarlet diz: corre, vai, corre todo mundo. E aí a Scarlet, né, sem a lanterna, porque a lanterna tá com o Victor ilumina assim um pouco pra eles. E aí eles veem as criaturas e aí a Scarlet fala: me dá a lanterna. E aí a Scarlet pega a lanterna e ajuda, né, a iluminar um pouco assim. E ela luta contra as criaturas e fala pra todo mundo correr. E a Scarlet meio que ganha um tempo pra eles, tá? Então a Scarlet vai lutando contra eles, meio que só pra ganhar um tempo, né? Ela não chega a finalizar eles, tá? Ela não tem força suficiente depois de carregar a Helena durante tanto tempo. E aí eles seguem, correndo, e os murmúrios de pessoas que eu tinha falado, eles começam a ficar mais intensos. E aí o Noah começa a concentrar um pouquinho mais, só que essa seria uma habilidade do Noah, né? Não é um poder, tá, gente? E não é X-Men, não. É como se fosse um sexto sentido do Noah mesmo, sabe? Só que ele não consegue se concentrar correndo, né? Mas ele consegue ver que realmente tá bem mais próximo esses murmúrios de pessoas. E aí quando eles chegam mais perto, tinha umas sete pessoas, tá? Assim, né? Eles iluminam assim com a lanterna. E Scarlet vem atrás, iluminando assim, do ladinho deles, enquanto eles estão assim do lado. E a Scarlet do outro aqui, tá, gente? Ó, a Scarlet tá iluminando com a lanterna. E aí ela ilumina e todos perguntam: que pessoas são aquelas, né? 6 pessoas ali, eles contam assim mais ou menos, murmurando. Só que elas não olham pra eles. Elas estavam meio que se batendo assim, sabe? Batendo uma na outra, debatendo, tentando andar. E aí que eles veem, se dão conta de que não são pessoas. Pelo menos não pessoas vivas. É algum outro tipo de mutação desses seres que parecem que não evoluíram. Vamos chamar de evolução a princípio, tá? Para aquelas criaturas que rosnam e são mais rápidas, sabe? São verdadeiramente mortos vivos, lentos e que ainda murmuram palavras. Então eles não são humanos. E aí que a Scarlet grita: corre, gente, eles não são humanos. E eles andam na direção de vocês, eles não correm, tá? São mais lentos essas criaturas. E aí vocês correm bastante, correm.
e veem que eles estão ficando bem mais distantes, ou seja, vocês voltaram, alguns com a esperança de que poderiam ser soldados da Cronos. Não eram soldados da Cronos. Vocês voltam ali para onde vocês estavam, correm bastante, não encontram outras criaturas. Então, a princípio, esse caminho foi realmente o melhor, tá? Realmente foi o melhor a decisão que vocês tomaram. Ninguém morreu, ninguém foi ferido, né? A princípio, de forma fatal. Mas Noah já tá cansado de carregar a Helena. E aí Noah passa a Helena pro Victor. Scarlet assume a frente, iluminando o caminho de vocês, e vocês ficam ali andando naquele túnel por mais alguns minutos. Vocês chegam na entrada da rodoviária que vocês estavam, na entrada, né, por onde vocês desceram ali. E vocês veem que por onde vocês entraram já não tem como mais, tá? Porque como a rodovia, né, rodoviária ali, o terminal rodoviário todo desabou, vocês ainda veem que tá umas rachaduras assim no teto. Sabe como se estivesse querendo ceder? Descendo aquela areinha assim de cima, fazendo alguns barulhos de rachadura. Fica meio que descendo em cima da areinha. E aí, a Scarlet, né, que ela é especialista nesse tipo de assunto, fala que já viu muito isso acontecer em incêndios. Então, fala, gente, precisamos sair daqui agora. Então isso aqui vai desabar em cima da gente. E vocês seguem na direção oposta agora, tá? Antes vocês estavam seguindo, vocês voltaram e vocês continuam voltando agora. Pro outro lado da estação rodoviária, tá? Aí vocês passam bem rápido ali, correndo. E assim que vocês passam, é como se fosse, sei lá, um tipo de milagre. Tudo ali desaba. Cai tudo. Tudo desaba. A estação rodoviária vai abaixo, assim, ó. Tudo. E aí não tem mais volta agora. Vocês não vão mais conseguir voltar. E vocês resolvem seguir em frente. Seguindo em frente no silêncio e no escuro. E aí vocês começam a ver um tipo de um clarão iluminando assim no fundo. Aí vocês falam, nossa, pode ser a nossa saída, né? O Adrian, que tem esse espírito mais de lobo solitário e já tá acostumado a ficar sozinho, ele fala, nossa, é agora que a gente vai conseguir sair daqui e eu vou me livrar dessas pessoas. Ele pensando assim com ele, né? E Noah gosta de ficar sozinho. Esse tempo com essas pessoas para ele tá sendo um pouco de tortura, sabe? E aí seguindo em frente, seguindo bastante, né? A luz parecia estar bem distante de vocês. Vocês seguindo começam a escutar novas criaturas vindo de túneis agora do lado, tá? Esse túnel de vocês, essa rede de esgoto agora, ela tem pequenos túneis dos lados, que são aqueles túneis de esgoto de residência, que vem menores, tem um grandão e tem uns menorzinhos assim. Você começa a ouvir alguns sons vindo desses dutos, e são vários seguindo, tá? Muitos. Como se fosse um condomínio ali em cima. Bebam água. E a Scarlet fala, a gente não vai ter um minuto de paz, a gente precisa sair daqui imediatamente. E eles vão seguindo em frente. A lanterna de Scarlet começa a falhar. Scarlet bate ela assim. Ela pisca e ilumina mais um pouco. O clarão lá do final do túnel, bem lá longe, parece que tá cada vez mais distante. Quanto mais eles andam, parece que mais distante ela fica. Pode ser esse clarão de esperança que eles precisavam. E aí a lanterna de Scarlet apaga. Dessa vez, apaga de vez. E aí ela fala, gente, a gente tem que seguir aquela lanterna e tem que correr muito e não olhar pra trás. E todos tentam correr. Victor, já cansado de carregar a Helena,
passa pro Adrian. Adrian fala que tem, eu não posso carregar a Helena porque eu tenho algum problema nas costas. Ele meio que dá uma gaguejada assim, sabe? Na real, o Adrian não quer carregar a Helena, né? E aí Scarlett fala, pode deixar que eu carrego. E aí a Helena, né, vai ali com a Scarlett de novo. A Scarlett já exausta, não consegue carregar a Helena. Ela fica segurando ela assim no ombro, sabe? E a Helena mancando, e as duas tentam correr desse jeito. E as criaturas, dessa vez rosnando, começam a se intensificar. E Helena fala, vocês não vão conseguir chegar lá comigo. Vocês vão precisar me deixar aqui. Vocês não vão conseguir. Salvem o Lucas e salvem... Não sei, salvem a humanidade até. Mas me deixam aqui. E a Scarlett se recusa a fazer isso. Tipo, a Scarlett nunca deixou ninguém pra trás. Em todos os seus anos como parte do corpo de bombeiro, ela nunca deixou ninguém pra trás. E Helena olha nos olhos dela e fala, você não tá me deixando pra trás. Eu que tô ficando pra trás. E elas falam enquanto a Scarlett nem insiste em puxar ela, sabe? E a Scarlett, não. Ela não quer fazer isso. E aí a Adrian fala algo um pouco polêmico pra vocês, que isso pode chocar um pouco. Fala, gente, precisa deixar ela tá atrasando a gente. E a Scarlett fala, eu não vou deixar ninguém pra trás. Aí neste momento a Helena empurra a Scarlett. Empurra e ela vai pra trás, a Helena. E a Scarlett vai pra frente junto com o Lucas. E aí o Lucas tenta voltar pra mãe dele, mas a Scarlett não deixa, ela segura ele. E agora, Scarlett, o que você decide? As criaturas estão chegando. E a Scarlett fala, e a Helena, né, vocês estão mal enxergando a Helena. A única coisa que ilumina vocês, lembrando, tá? A Scarlett tá sem a lanterna dela. A única coisa que ilumina vocês é o feixe de luz que vem lá do final do túnel. É um feixe de luz bem forte que consegue iluminar um pouquinho, tá? Então vocês ainda conseguem ver um pouco de luminosidade por causa desse feixe de luz. Então vocês ainda conseguem ver um pouquinho ali. Não igual a lanterna, mas vocês enxergam um pouco. Scarlett, vem aí a sua decisão. Se prepare. E que essa decisão pode influenciar no futuro da missão de vocês. Essa decisão é importante. Scarlett, você resolve voltar e tentar salvar a Helena ou você decide seguir o que ela falou? Pega Lucas e corre com sua equipe. Qual que é a sua escolha? Scarlett resolve olhar nos olhos da Helena. Uma lágrima escorre no seu olho enquanto ela pensa nessa primeira vítima. E pra Scarlett é uma vítima. É como se ela estivesse matando a Helena. Ela olha no olho da Helena. E pede desculpa. E fala, usa meu machado. E joga o machado assim no chão, sabe? Ele faz um som de metal arrastando. Aquele som de metal arrastando até o de Helena e para quando bate nela. Me desculpa. Eu vou salvar o seu filho. Pode contar comigo. Mas eu gostaria de deixar meu machado com você. Pra você se proteger. É o máximo que eu posso fazer. Eu não posso arriscar a segurança de todos.
me desculpa de novo. E a Scarlett chora. E o Lucas fala, não, minha mãe não. E ele não quer deixar a mãe dele. E a Scarlett força ele, né? Segura ele, abraça ele, agarra-se no colo e carrega. Enquanto eles se afastam da Helena, as criaturas se aproximam dela. E a Helena, no chão, assim, sem conseguir se levantar por causa do machucado no pé, né? Luta com as criaturas ali, tenta se lutar, né? Se defender, mas já distantes da Helena. E Helena, sem nenhum preparo físico, né? Helena nunca fez isso na vida dela, então usar o machado de incêndio, ela era acostumada a usar facas de cozinha, né, pra cozinhar e picar legumes. Ela não dura muito tempo. Ele só ouve um grito dela. Um grito bem desesperador, assim, sabe? Um grito de morte mesmo. E aí Lucas, chorando, grita, não, mãe. E aí, a Scarlett, ela respira bem fundo. Sabe aquela respiração de talvez alívio, mas ao mesmo tempo preocupação? Os sentimentos ficam confusos na cabeça dela. E ela pensa, ai, foi culpa minha. E esse sentimento que o Lucas tá sentindo abala ele de uma certa forma. Ele passa a desconfiar de vocês agora. Ele passa a não confiar tanto mais nesse grupo. Eles ficam com o pé atrás. E Scarlett fica mentalmente abalada, né? Agora as suas decisões como comandante passam a ter um peso 1. Ela não tem mais peso 2, pelo menos não por enquanto, até isso passar. Pois ela não se sente tão líder mais. O Victor abraça a Scarlett e fala pra ela, com os olhos cheios de água, você não podia fazer nada. Você escolheu nos salvar. E nós somos muito gratos por isso. E Victor abraça Scarlett e ela fica um pouco mais aliviada com isso, mas ainda se sente culpada. Ela agradece e fala muito obrigado. Eu nem te conheço direito e você tá aqui me ajudando. Isso é muito importante pra mim. Eles se abraçam e continuam caminhando juntos. Isso foi importante para Scarlett. Isso pode fazer com que ela recupere um pouco ali da sua, vamos chamar de sanidade mental, que isso abalou realmente ela. Pensem, é a primeira pessoa que ela deixa morrer. Ela realmente deixou ela pra morrer. Mas será que teria sido muito diferente se ela tivesse ajudado ela? É isso que a Scarlett fica mentalizando o tempo todo. Vocês vão continuar andando agora, durante alguns minutos. Continuam andando, seguindo em direção a essa luz no fim do túnel. A chamada esperança, né, no fim do túnel. Vocês andam, ainda escutam criaturas rosnando, tá? Várias direções. É um ambiente muito hostil, né? Vocês só tem essa iluminação de frente. O Lucas sem falar com vocês, com uma cara meio triste. Scarlett ainda carrega ele no colo. Depois que ela abraçou o Victor, ela pegou o Lucas de novo. E vocês continuam seguindo em frente até essa luz. Após caminharem bastante, mas vocês caminharam muito, gente, foi muito tempo, tá?
Eles caminharam durante uns 45 minutos, quase uma hora, tá? Tava muito longe. E a luz, conforme vocês foram chegando, tava muito intensa. Sabe aqueles refletor, como se fosse um refletor de campo de futebol? Era um refletor desse que tava iluminando. Parecia que era quilômetros de distância, assim. De tão forte que ele tava. E quando vocês foram chegando perto, aquela luz no fim do túnel foi ficando muito intensa no olho de vocês, assim. E você não tava nem enxergando mais onde vocês estavam. E aí, quando vocês chegam mais perto dela, vocês percebem que é o fim do túnel mesmo. Então, vocês passam por essa luz, e vocês olham lá no final assim e veem a saída do túnel. Só que tava muito escuro, né, também. Só que ainda tinha a luz da lua, pelo menos, né, que já era bem noite. Então, a luz da lua tava iluminando ali de fora, vocês saem, né, ali desconfiados, olhando pros lados, mas seguros e salvos, pelo menos. Sem uma pessoa, né, que foi importante ali, pelo menos pro Lucas. E aí, quando vocês saem desse túnel, o Lucas olha bem assim longe e fala: é aquele. É lá que é o laboratório da onde eu escapei. Lucas aponta. E só fala isso. E aí vocês pensam com vocês: e aí, o que vocês vão decidir fazer? Agora vem mais uma escolha da equipe. Vocês se aproximando desse laboratório, e a princípio não tinha muita segurança, achamos, né, vocês ali no caso acharam estranho esse laboratório não ter uma segurança. É meio aberto, sabe? Não parecia um laboratório. O que vocês querem fazer? Vocês como equipe. Opção A. Vocês querem investigar um pouco melhor o laboratório, né? Vocês querem adentrar esse laboratório ali para analisarem, para ver se o Lucas realmente tinha razão. Ou vocês querem continuar seguindo em frente até achar outras pessoas para poder conversar. E detalhe, tá? O laboratório não tinha a logo do Cronos. Eles não estão se identificando como Cronos, tá? É uma logo qualquer ali. O que vocês querem fazer? Pode fazer uma pergunta pra Scarlett, pode? Todas as perguntas que vocês quiserem fazer, vocês podem mandar no chat que eu vou adicionando aqui, viu? Opção A. Querem entrar dentro do laboratório? Opção B. Vocês vão querer seguir em frente e vai deixar esse laboratório ali. Vão perder informações, não vão querer saber o que se passa ali dentro. E vão só seguir em frente. Acho melhor não estragar agora. Não estragar. Não extrair? Hã? Tá. Só pra confirmar. Vocês então querem continuar seguindo em frente e vão deixar esse laboratório de lado. É isso? Bebam água. Enquanto vocês decidem ali,
Enquanto vocês estão decidindo, o Victor pergunta pra Scarlett se ela tá bem, né, da queda. E Scarlett diz que sim. Quem mais sofreu com a queda foi a Helena. Ela não teve ferimentos. Opção B, então vocês vão seguir, né? Tá. Vendo aquele laboratório imenso, a princípio sem alugo da Cronos, a equipe decide seguir em frente. Ignoram completamente essa instalação gigante. E Lucas grita: Não, não, é ali. Foi ali que eu tava. Foi dali que eu fugi. Vocês precisam voltar, vocês precisam acreditar em mim. E Victor, né, como um bom estrategista, ele desbloqueia uma habilidade agora. E é de análise de ambiente. Ele analisa algumas informações. Victor, pergunta pra você. Específica pra você agora. Opção A. Você quer analisar o laboratório, pelo menos a parte visual dele de fora, para ver se você encontra alguma semelhança com o que o Lucas está dizendo, ou você resolve só seguir em frente, ignorar o que o Lucas está falando e seguir a líder, que até então está abalada emocionalmente. Escolha, o tempo tá passando. Qualquer escolha ditará o seu futuro, independente de qual for. Victor resolve analisar a parte externa. Pera aí, gente. Calma. Deixa eu só analisar uma coisa aqui. E aí, Victor desbloqueou essa habilidade de análise. Então a gente tem aqui, pessoal, mais uma habilidade desbloqueada. Scarlett como a líder ali, com esse poder dela de tomar as decisões, mas até então tá abalada. O Noah vem como essa habilidade de sentir, né, ali pelo som, as coisas ao redor. E agora o Victor desbloqueia essa habilidade de análise, de investigação. E como que funciona essa habilidade do Victor? Após analisar algum tempo, mas essa análise ela dura alguns minutos, tá? Em torno de 20 a meia hora a análise. Então vocês vão perder meia hora ali analisando as coisas, tá bom? Ainda assim quer analisar, Victor? Eu não tinha falado essa informação antes. Você prefere ficar 30 minutos ali analisando? Perfeito. Acho melhor irmos amanhã. Mas aí vocês vão descansar aonde? Vocês estão na floresta, mata fechada, só tem esse laboratório ali e uma estrada. E ela adentra a floresta. Essa imagem que vocês estão vendo é basicamente o que representa o laboratório, tá? Floresta, névoa, a luz da lua. Perfeito. Victor,
resolve ignorar a habilidade de análise, de estrategista, e falar para a equipe: não é nada não, gente, vamos continuar. Eu achei que eu tinha visto uma coisa. E aí eles continuam seguindo em frente. Vocês, como grupo, agora precisam decidir juntos, tá? Vocês vão seguir a estrada, depois o laboratório, ou vocês vão seguir a floresta? Está de noite, noite de lua cheia, então tá bem iluminado a princípio. Vocês querem adentrar a floresta ou vocês vão seguir a estrada? Vai, Victor, vai sim. Só não vai poder usar no prédio mais. O prédio vai passar. Escolham. Escolham em conjunto. Lembrando que Scarlet perdeu o seu dom a princípio, com o seu peso em 2 de escolha, agora só tem um peso de 1, porque tá abalada emocionalmente. Floresta, floresta, estrada. Toda luz é bem-vinda, uma floresta densa e escura. A gente tem 2 votos pra floresta, floresta e floresta, então a floresta ganha. Lembrando que Axúrio, quer dizer, lembrando que Victor, você não é mais influenciado pelas escolhas da Scarlet, tá? A Scarlet perdeu o seu dom de comandante. Bebam água. Então vocês decidem ir pela floresta. A Scarlet sugere que vocês vão pela estrada, mas como todos quiseram ir pela floresta, por ser um pouco, explicam ali, né, um pouco mais segura, mais afastada das pessoas, a estrada pode ser que eles encontrem com alguém, e Scarlet só concorda e abaixa a cabeça. Como ela tá meio abalada, ela não tenta convencer ninguém. E vocês adentram a floresta. Andando ali um pouco depois desse prédio, já na floresta densa e escura, a luz da lua mal ilumina onde vocês estão indo. Por se tratar de uma floresta a princípio iluminada pela luz da lua, vocês sabem que as copas das árvores fazem bastante sombra, né? E andando alguns minutos, Lucas já fala: Lucas, cansado. A voz cansada fala: eu não aguento mais andar. Ai, quando a gente vai chegar? Pra onde a gente tá indo? Lucas não aguenta mais ficar andando. Vocês, muito cansados, todos vocês visivelmente cansados. Mas Lucas, por ser uma criança, né, adolescente, ele é o primeiro que fala, né? Então vocês resolvem só dar uma descansada até que Lucas pegue um pouco do fôlego. Adriel chama Noah no cantinho e fala pra ele: Noah, e se a gente deixasse essa criança aqui? Esse pirralho, ele não sabe nem o que ele tá falando, a gente tá seguindo uma criança. Nós dois aqui, os mais velhos aqui, temos muito mais experiência do que eles. A gente vai ficar seguindo essa criança que nem sabe pra onde ela tá indo. E agora, Noah, você quer dar ouvidos pro que o Adrian está falando? Você realmente acha que a decisão melhor, baseada na sua experiência de sobrevivente, é deixar essa criança pra lá e seguir só com vocês mesmo? Ou você ignora a Adrian, assim perdendo status de amizade com ele? Escolha.
Noah resolve ignorar o que Adrian disse e fala pra ele: você tá doido? Ele é só uma criança. E você, pela sua idade que você tem, você deveria ter mais consciência disso. Uma criança, ela não tem consciência do que ela fala. E Adrian fica inconformado com o que o Noah diz pra ele e fala: nossa, vocês todos deveriam morrer mesmo. E isso falando somente por Noah, tá? Aqui Noah e Adrian perdem um status de amizade, tá? Eles não têm mais amizade agora, ou pelo menos minimamente, tá? Agora a amizade deles tá abalada. O que era o início de uma amizade, né? Que todo mundo tá meio que se conhecendo ainda. E é isso. Encerra o diálogo entre os dois. Descansando ali nessa floresta sombria ali, densa, eles decidem seguir em frente, continuar a caminhada. Noah pede para parar em um momento. A princípio, Noah sente alguma coisa. Noah, você quer usar os seus instintos de sobrevivência? Que seria a sua habilidade especial de analisar e sentir, ouvir ao redor para sentir o que está acontecendo? Lembrando que isso vai tirar de você 10 minutos do seu tempo. Ou seja, vocês vão ficar parados 10 minutos esperando o Noah analisar a situação. Você quer usar o seu instinto de sobrevivência para analisar a situação? Quero. Noah pede para pararem um pouquinho. Espere um momento, gente. Noah se concentra e fala: eu tô ouvindo alguma coisa, eu preciso me concentrar. Noah se concentra, pede pra todo mundo fazer silêncio, todo mundo fica quieto. Adrian começa a resmungar um pouquinho. Ele não consegue ficar calado. Concentrando bem, Noah escuta esquilos. Noah escuta pássaros. Noah escuta tudo ao redor. E ele vai expandindo ainda mais. Escuta o batimento cardíaco das pessoas do seu grupo. Escuta o vento nas árvores, as folhas caindo. Folhas mexendo. Tatus no chão. Vários animais na floresta. Árvores rangendo no balançar do vento. E não escuta passos. Passos longes. Bem longe dos deles. E ouve grunhidos. Grunhidos que vêm do sentido do laboratório. Ele tenta analisar quantos são, mas ele não consegue ainda. E aí, passados 10 minutos, o Noah volta e fala. Volta, que eu digo, é volta da análise dele, tá? E fala: precisamos correr agora. Eu senti que tá vindo, né, eu ouvi que estão vindo vários, né, a princípio monstros, vocês vão chamar de monstros, tá? Monstros, e parecem ser os mesmos que nós enfrentamos nos túneis. A gente precisa correr agora. E aí o Adrian fala: o que me garante que isso é verdade? Adrian, você agora. Decida. Passados esses 10 minutos, você quer acreditar no Noah?
Ou você quer fazer todo mundo se virar contra o Noah? Tentar convencê-los de que Noah tá errado, que ele é doido, que vocês não têm que seguir o que ele tá falando. Escolha. Lembrando que vocês têm uma amizade abalada, tá? Vocês estão em conflito. Passado esse tempo de análise ali do Noah, Adrian, mesmo cogitando não acreditar no Noah, reflete ali um pouquinho e fala, tá bom então, mas se não tiver nada, e se isso for uma mentira, a gente não vai mais ouvir você, principalmente eu. Então o grupo resolve acreditar no Noah e eles correm em direção contrária do laboratório. Então vocês se afastam ainda mais daquele laboratório que vocês encontraram, tá? E vocês vão floresta adentro. A floresta ela é muito densa. Vocês mal conseguem caminhar por ela. Vocês correm, correm. E aí você se depara com uma descida assim. Uma descida não tão grande, tá? É só uma descida meio íngreme. Aí vocês param. Mas Lucas, que vinha correndo, né, um pouco mais, não consegue parar e acaba caindo no desfiladeiro. É bem. Não é muito alto, não. É só um morrinho assim. Ele cai rolando, puf, para embaixo. E a princípio desmaia, fica desacordado. A Scarlett é a primeira a descer pra tentar salvar a criança. Ela desce correndo, escorregando também, assim, porque ele é meio íngreme, né? Então dá pra descer escorregando. E aí a equipe desce atrás dela. O Adrien fica lá em cima, esperando pra ver o que vai acontecer. Scarlett pega Lucas e pergunta: Lucas, você está bem, Lucas? Lucas, me responde. E ela já inicia os primeiros socorros ali, né, de corpo de bombeiro. E ela não obtém resposta. Lucas fica desacordado. E Adrian, lá de cima, pergunta: ele morreu? E aí Noah responde pra ele: não, seu babaca. Mas acho que se ele tivesse morrido, você ficaria feliz, né? E aí o Adrian só dá uma risada. Scarlett, desesperada, fala pra Victor: Victor, eu preciso salvar ele. Aí Victor fala: calma, vai dar tudo certo. Vamos lá. Ele tá respirando, ele tá tendo tem a pulsação. Aí Scarlett fala: sim, então ele tá só desacordado. Pode ter sido uma concussão. E Scarlett pega ele nos ombros ali, nos braços, na verdade. E continua caminhando ali um pouco mais lenta, cansada já. E continua caminhando. Enquanto o Adrian desce esse morrinho, né? Pra seguir eles. Ei, me esperem! Adrian fala. Victor fala: deixa que eu levo ele no colo. E a Scarlett fala: não, eu preciso disso. Eu preciso sentir que eu posso fazer alguma coisa. E a Scarlett insiste em levar a criança. E Victor, né, andando ali junto com a Scarlett, eles continuam seguindo ali um pouco mais lentos agora, tá? Porque o Lucas tá desacordado. Victor se aproxima de Scarlett e tenta conversar com ela, explicando, falando que ela não precisa se sentir assim, que senão isso vai atormentar ela pelo resto da sua vida. No caso da Helena, né, ele volta a falar com ela
pra ver se ela recupera o seu instinto ali de líder, né? Essa sua confiança que tá a princípio abalada. A Sky te agradece a preocupação e fala que vai trabalhar melhor nisso nela mesma e que esse ato de carregar o Lucas, de ajudar o Lucas, tá ajudando ela a lidar com isso. Por isso que o Victor deixa ela carregar, mas tá ali perto dela pra apoiar. Noah começa a sentir ainda mais as criaturas próximas e fala: gente, eles estão muito próximos. A gente precisa correr. Agora, com o Lucas ali, né, no colo, Victor ali analisando um pouco a situação, olhando, vendo pra onde eles podem ir. Ele lembra do crachá. Lembra do crachá não, do cartão de acesso. Aí ele volta a pegar o cartão de acesso para ver se talvez teria alguma informação importante no cartão que eles não chegaram a analisar, né? Ele pega o cartão de acesso, deixa cair sem querer, o cartão cai assim no chão, e aí fica meio das folhas, assim, ele faz assim nas folhas e pega, e o cartão ele abre. Quando ele cai, é um cartão que ele tem tipo fechadinho com um lacre, assim, como se fosse o cartão dentro de um negócio de plástico, né? E quando ele abre, tem um papel escrito à mão, assim. E aí o Victor lê aquele papel, né? E compartilha com o time, né? Compartilha com as pessoas. Se algo der errado, abre aspas, tá? Se algo der errado, procurem a sala 12. E aí as pessoas olham umas para as outras. Sala 12 seria essa? Como assim? Lucas, meio sonolento, no colo da Scarlett. Meio assim, com um olho aberto e outro fechado. Fala assim: a sala 12? Como assim a sala 12? Não fala, Scarlett conversando com o Lucas. Não fala, Lucas. Descansa. A sala 12, ela não deveria existir. E aí ele dorme de novo. E aí a Scarlett olha assim pro Victor. Eles se olham, Noah olha pro Adria, enfim. Todos se olham e falam: como assim, sala 12? Eu não entendi. E aí lá dentro, né, dentro do papel ainda, na parte do lado, né, do verso do papel, tinha um endereço. Endereço esse que após a análise ali do Victor e de toda a equipe, né, que conhecem ali o local, bate com o laboratório que eles deixaram para trás. Agora fica a questão. O laboratório, que talvez poderia ser o laboratório da Cronos, ficou para trás, deixado por vocês mesmos. E agora vocês iriam querer voltar para esse laboratório, sabendo que tem talvez uma horda de zumbis, né, de monstros, no caminho de vocês? Qual a decisão que vocês irão tomar? Isso a gente verá no próximo episódio, porque a minha transmissão já tá acabando. Meu tempo aqui é curto, vocês sabem. Hoje eu excedi um pouco.
No próximo episódio, vocês precisarão decidir se vocês vão enfrentar a horda e poupar tempo para chegar ao laboratório e talvez saírem com vida, ou vocês vão seguir em frente e deixar esse laboratório para trás e buscar outras respostas. E a princípio vocês não têm nenhuma, né? A única pista que vocês têm é desse laboratório e vocês deixaram para trás. Veremos no próximo episódio. Lembrando que nosso próximo episódio será sábado às 2 horas da tarde. Anota o número. Anotem o número. Vocês verão isso no próximo episódio. Mantenha os olhos abertos e até sábado que vem.